E aí, galerinha do mal, mais um podcast da QPE Games falando, né? Eu com meu grande amigo Cacete. É. Ai, cara. Ah, eu com meu classificador, amigo gordo. Yesterday! Quê? Seria um Yesterday ou um Yakude? Yesterday! Bem, galerinha, nós vamos falar hoje sobre classificações de jogos. Para vocês que ouviram nossos podcasts anteriores, viram que a gente falou um pouco sobre jogo de andiporra. A gente já falou de jogo de luta também. Sim, e agora nós vamos explicar um pouquinho para vocês sobre as classificações de jogos, arcades e afins. Vamos começar, senhor Gordinho. Falar de um pouco talvez de um dos jogos que todo mundo joga é jogo de ação. Basicamente a maioria dos jogos é jogo de ação. É que muitos dos jogos novos hoje tem mais de uma classificação, né? Sim. Mas qualquer coisa é um jogo de ação. Action RPG, então, jogo de ação com RPG. O que seria um jogo de Action RPG? Na minha opinião, essa categoria não existe. Né? É algo contrário a Na verdade, uma para mim é luta um baseada em subgênero. turno. Para mim é um subgênero. Se você for ver o que é um jogo de ação, um jogo de ação precisa que você tenha agilidade, reflexo, destruir obstáculo para você chegar no objetivo. Isso seria o Zelda, praticamente. É um jogo de ação. Se você for ver em jogos de luta e jogos de tiro em primeira pessoa, são jogos de ação. Entendeu? Porque jogo de ação é uma coisa que... Mas acho que luta já cai Como jogo de dentro luta. né? Se Tô não, falando mas de alguns como Final Fight. Final Fight é um jogo de luta, só Não, que é um tem jogo de ação porque você... Mas ele já está enquadrado em outra parte, mas eu acredito ele como um jogo de ação. Acho que seria mais ação, estaria mais voltado pra jogo tipo Metal Slug. É. Eu acho que ele não seria um jogo de plataforma. Acho Mas que ali Metal seria um Slug- jogo de ação só de ação. Mas Metal Slug a gente não pode colocar ele no beat'em up e hack slash? Que seria? O beat'em up é praticamente o Final Fight, que é você andar e porrar numa cena numa cena Linear. isso. E o hack slash é porradeira, tipo que a gente comentou em podcasts anteriores, que é o Senhor dos Anéis, principalmente o Duas Torres, que é uma porradeira absurda. Mas o hack and slash é quando você tem centenas de inimigos. Se você for colocar assim, então o Devil May Cry é um hack slash. Sim, Assim como God of War. sim. Mas jogo de ação seria Zelda. Action RPG, então, no caso. Então, ação é qualquer jogo assim. É um Qualquer, gênero. a maioria dos jogos é jogo de ação. Pegando a ação pelo sentido morfológico da palavra, qualquer coisa que você faça é uma ação. Até pensar. Não, mas o que eu levo como Não, jogo? mas você não pensa dentro do jogo. O que eu levo como Você jogo pensa de pra ação? jogar. Se tem sangue e explosões, pra mim é um jogo de ação. Se não tem sangue e tem explosões, é um jogo de aventura. Mas o Zelda não tem sangue, é um jogo de ação. Não é aventura. Eu levo Eu mais colocaria pra aventura. como, se fosse pra criar esse gênero, seria um Action RPG. Eu colocaria aventura como algo mais movimentado. Tipo Earthworm Jim. Buggerman. Plataforma, só que é ação, só que mais rápido. Então, o que eu defino é que o Earthworm Jim você não vê sangue e vê explosões. Agora, se tivesse sangue, ele se tornaria um jogo de ação. Vê o Doom Troopers. Doom Troopers pra mim é um jogo de ação, não é um jogo de aventura. Ação e aventura é complicado diferenciar muito os dois. Acho que a aventura é mais. O jogo seria mais animação pra mim, aventura, e quando é mais real, é jogo de ação. Eu diferenciaria assim. Se é um jogo mais, tipo, aventura seria um jogo mais animado. Com personagens mais animadinhos, mais bonitinhos. E ação seria um jogo com personagens mais reais. Mais voltados pro real. Pode ser categorizado assim. Passando pro próximo.
Jogos de luta a gente não tem muito o que falar, porque jogo de luta é um contra um e Ou meio dois, que a que seja, porrada. mas você tá confinado dentro de uma área e você só passa quando você acabar com o adversário. Esse jogo não Jogos tem muito. como Mortal Kombat, Street Fighter e afins que são nesse mesmo gênero. Tem um jogo também que é simples de falar, que é jogo de puzzle. Ah, é que grande parte dos jogos de puzzle são action puzzle. Tem jogo só de puzzles. Geralmente são jogos de. Normalmente Tetris baseado em Tetris. Você tem uma área, vai caindo pecinhas, tem que fazer alguma coisa. Aí eu colocaria um jogo de Tipo, uma puzzle área só limitada. puzzle seria o Plants vs Zombies. É uma área limitada onde você tem que descobrir. Tem os uma coisa. puzzles, mas o geral dele é Tower Defense. Você tem um. Mas geralmente jogo de Tower Defense é um jogo de puzzle você defendendo alguma coisa, mas é um puzzle que você tem que montar. Que eu já acredito Ah, que mais seja um ou jogo mais menos. aventurinha, mas é uma aventura diferenciada. Não, a aventura Não. normalmente você anda. Tower Defense, normalmente você tem um objeto, alguma coisa que você tem que proteger. E você tem que criar obstáculos em um caminho que o inimigo vai passar. Diferente de Angry Birds. Angry Birds é um jogo casual. É um Tower Defense ao contrário. Não, Tower Defense você cria suas unidades, você tem status e ataque e tudo. Se for pensar assim, então o Age of Empires é um Tower Defense. Não, é um RTS. Estratégia em tempo real. Tem um jogo também que é meio complicado de se categorizar, que é RPG clássico, que seguiria na linha de Final Fantasy, Breath of Fire, Final. Não, RPGs por turnos. É um RPG. Não, mas aí tem vários tipos de RPG. Porque, Tem o assim, Action RPG, tem RPG por turno, RPG MMO, que é um tipo de RPG. RPG já é dividido em duas categorias, que é o JRPG, que é praticamente o que todo mundo conhece, Final Fantasy, Dragon Quest, qualquer coisa em turno. E os RPGs ocidentais são tipo Dungeons and Dragons, Os últimos Final Fantasy, que não é nem tanto por turno. Então vamos definir Não, mas assim, acho que tem ainda- o oriental e o ocidental. O oriental é o Final Fantasy, Breath of Fire, aquela coisa que a gente já tá acostumado que a Square Enix faz, que é Aham. aquele padrãozinho. E os ocidentais é o quê? Os ocidentais, assim, dá pra separar um pouco por cima pelo visual do jogo, mas nos primórdios, assim, como o Ultima, Dungeons and Dragons, você tem um calabouço, você tem aquele esquema de corredor que você vai andando. Então o Diablo seria um RPG ocidental. Não, Diablo é MMO. É Action RPG. Porque RPG tem muito subgênero. RPG é um gênero genérico que tem. RPG, metal e passarinho tem muito subgênero. Não, Que mas assim- é porque assim, se for analisar, RPG é um jogo de interpretação de papel, ou seja, qualquer jogo está interpretando papel. Mas é que tem um gênero próprio que seria Não, tem- mais ou menos. tem Se um fosse pra estilo falar em português, seria específico, jogos né? de estratégia, praticamente, jogo de RPG. Não, RPG é um jogo de interpretação de papel. Só que outros jogos de videogame de RPG normalmente se focam mais na história. Se for pensar um pouco no que o Gordo disse, então o jogo de RPG, na sua totalização, é um jogo onde você luta em turnos Não e você todos. chega no objetivo X. Não todos. Os últimos Final Fantasy já estão quebrando isso. Não, então, Não, é- RPG é RPG puro. então, o RPG vai ser caracterizado mais por questão de status, onde você vê o número de ataque, defesa, blá blá blá. E a possibilidade de equipamento. Pokémon é o quê? RPG, Ocidental ou oriental? oriental. Ele é por turno. O Pokémon Primórdios, o Pokémon ele é um claro RPG de turno. Só que você tá jogando com os bichinhos, ao invés de estar jogando com o personagem como Final Fantasy. Eu acho que RPG de calabouço, um grande exemplo que nós temos um jogo que usa bastante RPG de calabouço, que é bem famoso também. Phantasy Star 1. Phantasy Star, o primeiro e o segundo, até o terceiro um pouquinho tem ainda. Não, só o primeiro, que é aquele esquema de calabouço que você anda dentro do corredor. Você Que geralmente é o corredor escuro. tem a visão de primeira pessoa. Do 2 pra frente já tem o esquema de tela
igual os Final Fantasy, você anda, você vê por cima o mapa. Ó, existe também o gênero de jogo de plataforma. Explica um pouco aí pra galera o que seria um jogo de plataforma, claro. O que seria as plataformas são níveis diferentes. Você tem que atravessar o obstáculo e normalmente você cai e você morre. Vamos Mario seria um exemplo? de um Mario, jogo de Sonic. Sonic, acho que até Crash. onde Daí- você é obrigado a jogar em cima de uma plataforma. Se você cair dessa plataforma, você se fudeu. E Isso é um jogo de plataforma. seguindo pro próximo estilo, podemos falar um pouquinho de jogo de tiro, que tem duas separações diferentes, jogo de tiro em terceira pessoa e em primeira pessoa. E dentro da primeira pessoa dá pra separar em dois também. Então, mas jogo de tiro, Quais são? jogo de tiro é Time Crisis, Área 51, que a galera Não, vai então, estar daí encontrando aí. cai na segunda categoria de primeira pessoa. Explica as duas categorias de primeira pessoa. Primeira cara. pessoa você tem, por exemplo, o Counter-Strike, que você não enxerga o boneco, você tem a visão de dentro do boneco. Você controla ele, anda e atira. A outra categoria são os rail shooters, que você anda como se fosse um trilho, você não controla o personagem. Que aí seria o Time Crisis, House of the Dead. Geralmente são jogos que você joga com a própria arma Isso. e geralmente são arcades também. Então, Duck Hunt, que vocês podem ler no nosso blog, um review sobre esse jogo, muito bem escrito por quem vos fala. Tá em teoria, porque você não anda, mas você atira com a arminha de fora da televisão. Tem o tiro de o primeira pessoa, como o Kleber já explicou, que você veria mais ou menos na visão de quem tá jogando, do personagem mesmo, que hoje em dia tá muito famoso, a maioria dos jogos de tiro estão saindo nesse formato. Call of Duty, Halo, Killzone, Quake, Half-Life, Counter-Strike, Unreal, tem uma pancada. e tem um jogo que eu acho que seria mais legal, que é o jogo de tiro em terceira pessoa, que você vê geralmente numa câmera um pouco aérea acima da visão das costas do personagem. O Call of Juarez é um jogo de tiro muito bom. Seria mais ou menos a câmera do Resident Evil. Que Resident Evil é meio difícil, porque como ele tem várias coisas dentro do jogo, ele tem várias. Ele é vários subgêneros, né? Mas ele se engloba mais em horror, né? Não, Sim, mas, não, aí mas acho pra que é uma- explicar o que seria um jogo de tiro em terceira pessoa, o melhor exemplo é o jeito de atirar do Resident Evil. Até o 3, pelo menos. É porque o Resident até o 3, o diferencial dele é a jogabilidade. Você não controla o personagem em relação à câmera. O seu controle é sempre pra cima, vai andar pra frente. Você controla a partir do eixo do personagem. E voltando ainda pra terminar um pouco esse assunto, eu não tava dizendo exatamente como Resident Evil seria um jogo de tiro, eu só tô dizendo o jeito de câmera do Resident Evil até o 3 seria um jogo clássico de tiro de terceira pessoa. O tiro de terceira pessoa é quando você vê o boneco. Sim, eu só estava dando um exemplo prático. Eu acho que Call of Juarez é um exemplo muito bem claro do que a gente tá comentando. Tem outro gênero que a maioria é RPG, que é Massive Multiplayer Online. Mas isso acho que é quase uma subcategoria. Porque eles colocam MMO quando você tem um servidor que tem milhares de pessoas jogando. Por isso que é um massive. Ah, mas tem jogos que são só MMO, como Ragnarok, Tibia. Não, esse aí é tirando Tibia. Os outros, Ragnarok, Aika, qualquer outra dessas bosta aí, são action RPG. Só que por você jogar com milhões de pessoas é um MMO. E um que quase cai em categoria de tiro são os Shooting Up, ou Shmup. Que é conhecido como jogos de navinha. Que você anda normalmente em vertical ou horizontal, com auto-scroll, a tela vai andando automático, você só controla a navinha dentro daquele quadro. Só citando alguns, o R-Type, Gradius, Sonic Wings. são os clássicos aí. Então, um tipo de jogo que eu gosto muito
que são os jogos de stealth. Aquele jogo onde você precisa estar meio que escondido, tal. Vamos dizer aí um jogo que é parecido, que é o Assassin's Creed. Assassin's Creed, tem o... eu esqueci o nome, que é o Double Agent lá. Splinter Cell. Splinter Cell, que eu gosto pra caralho. Tem muito jogo que é assim. Saiu um também que chama Dust Road, que eu comprei há pouco tempo. Joguei só um pouquinho, um puta de um jogo, e ele também é um jogo de stealth. Mas normalmente estão associados a jogo de tiro. Tirando Assassin's Creed. Mas é um gênero diferenciado, não é exatamente um jogo de tiro. Tem o do Snake, como que chama o jogo do Snake? Metal Gear. Tem o Metal Gear também, Metal Gear Solid, todas as suas sequências geralmente são jogos de stealth. Nossa, também. aquele esquema de você parar do lado da lata e dar um tum, e depois sair bloqueado é foda. Eu não sei, esse novo tá parecendo mais jogo de ação. Sim, mas É os Porque originais eles até procuraram então. um jeito mais de multiplayer, né? E ainda falando nesse estilinho de jogo, tem o Survivor, o jogo de sobrevivência no horror, o Survivor Horror. Que geralmente são histórias de ficção, pós-apocalíptico, ou apocalipse acontecendo. Na verdade, qualquer voodoo. É, Qualquer coisa que vai te matar, quando você Entendeu? menos espera, vai te dar um Daí você pode colocar Dino Crisis, Resident Evil, Fatal Frame, Clock Tower. e aí eles vão se encaixando em outros gêneros, mas esse é o gênero central desses jogos. Na verdade, é quase uma questão de enredo isso. E o Adventure? Jogos de aventura, que já citamos um não. pouquinho aqui. Não, Adventure é como é um classificado que hoje em dia é point and click. Por exemplo, Monkey Island, os jogos da LucasArts dos anos 80, 90 eram todos Adventure. Hoje em dia você pode colocar como point and click. Mas aí eles já entraram num jeito que chama o um Graphic Adventure, né? Que você pode... Hoje em dia você já pode jogar alguns jogos, tem muito jogo em Flash, que você é obrigado a sair de uma cela ou fazer uma determinada ação que você precisa clicar. Né? Hoje em dia ele é mais conhecido como Graphic Adventure. Ou point and click. Outro jogo que eu acho que a gente não pode deixar de citar, Já sei. Resident Evil. a gente já falou de Resident Evil, que seria jogos em estilo de aventura como Tomb Raider, que é uma aventura completamente diferente. É verdade. Tomb Raider é um jogo de aventura. Só que é uma aventura diferenciada que eu não sei até onde eles caracterizam. Que tem um Uncharted que eu tô jogando agora, é um jogo muito bom. Em teoria, Tomb Raider, os antigos, até o 4, lá vai. É um jogo de aventura, só que a jogabilidade dele é diferente. Ou também tem os jogos que muita gente joga, jogo de simulação. Eu adoro. Eu adoro. Eu geralmente Eu não gosto de jogo de adoro. simulação, velho. É que simulação, sei lá, é muito vago. Então, jogo de simulação pra mim é o que chega... Toda simulação que chega mais próximo do real. Eu ando de moto, pra quem conhece, os amiguinhos que estão ouvindo o nosso podcast sabem que eu tenho uma motoca. E eu adoro jogos de simulação. Um deles também no nosso blog, você pode estar lendo o review que eu escrevi sobre o Twist Trophy. Na minha opinião, é um dos melhores jogos de simulação de moto velocidade que já mas saiu aí na que história. tá. Ele é uma simulação de corrida, mas quando você fala jogo de simulação, é normalmente The Sims. Você tá City. falando real life já, mais ou menos, né? Então, é simulador de Deus. Você controla tudo. Então, mas eu levo assim, simulação é tudo que você possa simular. Eu colocaria Real. o Test Drive Vamos como... dizer assim, É. o Flight Simulator. É O um Flight simulador Simulator de é um avião. simulador. Mas o simulador cai como uma subcategoria. Eu acho que simulador seria quase todos os jogos que simulam real. Como Então, o Test Drive Mas tem várias e coisas, por exemplo, você pode dirigir o carro, mas você não pode ser Deus. Você não vai jogar a pessoa na piscina e tirar a escada. Você pode fazer isso. Também pode cimentar a sua ex-mulher no concreto.
Tinha um jogo de simulação assim que chamava Constructor, que era muito bom. Mas não dá pra concretar a mulher. Não, você era concretado se você não fizesse essas coisas direito. Um jogo que a gente não esqueceu de falar na hora de jogo de tiro, tem um jogo de tiro que seria jogo de estratégia de tiro, que seria, tático. seria jogo tático de tiro, ou estratégia de tiro, que seria estilo SWAT, assim. Que você comanda um grupo, você tá no jogo também, só que você tem milhares de comandos. Geralmente esses jogos só dá pra jogar pelo teclado, pela quantidade de comandos que se tem. Se vocês forem ver também o Ribbon Six também que saiu pra Play 1 e afins, ele também é um jogo de tiro tático. É, um jogo de tiro que não pode ser o Rambo. É, Não vai entrar é um tiro jogo todo mais mundo. real de tiro. Inclusive, real. inclusive no SWAT, que eu já citei, o jogo você ganha um bônus se você não matar nenhum inimigo. Ou se você não perder ninguém da sua equipe. Tem vários bônus de tela que dá pra você pegar fazendo isso. A ideia do jogo é você chegar, render o cara e algemá-lo. Agora, se você vai conseguir, amiguinho, Esse jogo é difícil É pra caramba. SWAT muito 4 pra diferente. computador é muito bom. Jogos de estratégia baseado em turno. Eu acho que o melhor exemplo que pode ser dado é Master of Monster pra Mega Drive. Ah, Final Fantasy Tactics, Fire Emblem, Desgaia. sim. como é que chama aquele joguinho que a gente tava jogando do Bomberman? Que Bomberman é de xadrez? Wars. Bomberman Wars é um jogo muito bom. Se você puder jogar, meus amiguinhos, é uma boa. Shining Force também, que eu acho que é um dos melhores. E tem os jogos que não tem um gênero próprio, como os jogos musicais, que não são tão comuns assim. Tem, então acho que dentro do musical caiu de ritmo, de dança e o instrumental mesmo, igual Guitar Hero, Guitar Freak, Romania. Você toca um instrumento, entre aspas. Tem os de dança e tem os que são simplesmente de ritmo. Vamos dizer aí, os de ritmo são aqueles lá que você vê os caras sapateando que nem um cacete em muitas máquinas aí. E também tinha pra aí controle como o Boost Groove também. Então, mas aí entra em jogo de dança, mas por exemplo, tem o Rhythm Heaven do DS, que é quase um WarioWare, são vários minigames que você tem que ir fazendo os comandos no ritmo. No Mario Party também tem isso. Então, Tem os jogos de festa e jogos party games, que seriam os jogos, tipo, um jogo de tabuleiro dentro do console, que seria tipo Mario Party. Eu lembro que eu tinha um pra computador do Asterix, que é uns jogos que você vai andando no tabuleiro e fazendo minigames dentro do próprio jogo. tinha a cópia do Mario Party, o Sonic Shuffle. Jogos de esportes, que é uma categoria própria também, não tem nem subcategoria, é jogo de esportes. Tudo que envolve um esporte real é um jogo de esporte. Sim, Acho que e- só dá pra dividir NHL, entre real e não NA. real. É. A única coisa que dá pra. Mas Tony Hawk, pra mim, não é real. não, até pelo menos os Underground. Os Underground se tornou um Assim, jogo um pouco mais real. É real porque é o skate, mas não é real A altura que você voa, o tempo. caralhada Você toda que usar faz. o Homem-Aranha pra soltar o skate e voltar na sua mão. Você Perde. abrir aquele policial gordinho, que anda muito. Era bom. E tem os TCG também, que tem muito pra videogame. Esse é o É. quê? TCG. Trade Card Game. Que é estratégia, né? Eu acho que é uma categoria própria, jogo de É uma carta. categoria própria, mas é... Tem estratégia. milhares e Mas eu milhares de achei muita Yu-Gi-Oh! sacanagem. Então, falando de Yu-Gi-Oh!, eu achei muita sacanagem pra você jogar o modo online do Yu-Gi-Oh! Você tem que comprar o deck. E o deck é no mesmo preço do deck de papel. Mas É eu muita acho sacanagem que isso. algumas empresas estão percebendo isso. Que eu acho que eles vão atrair mais jogadores
transformando as cartas online. O jogo só sendo jogável online. Tá, que aqui no Brasil tem o ISO 14001, que você economiza papel. Usa meios recicláveis de não agressão. Beleza, até isso aí tá bom. Mas, mano, você ser obrigado a pagar o mesmo valor de um deck, no valor de um deck virtual, aí é sacanagem. E se você comprar um jogo novo, vamos dizer assim, tem Yu-Gi-Oh! 2012. Se você comprar o 2013, você vai ter que comprar todos os decks de novo. Sacanagem. Depende do Yu-Gi-Oh! A Konami já tentou várias vezes fazer um jogo online de Yu-Gi-Oh! Inclusive um deles, ele é o jogo, o software era gratuito, você podia baixar e tudo. Aí você ganhava uns duelos lá de crédito e você jogava com quem você quisesse. Mas aí pra você continuar jogando tinha um esquema, quase uma mensalidade. Você comprava os créditos e ia jogando. Mas eu acho que questão de jogo de carta online, quem conseguiu fazer o melhor esquema foi a Devir aqui no Brasil com o Magic. Né? Não dever é só revendedora. Cara. É, a revendedora do Magic é a Devir aqui no Brasil. Chama Wizard. Mundialmente a Wizard, que conseguiu fazer um esquema interessante pro Magic. Não, e depois que fizeram o jogo, tem pra PlayStation 3, PC e tudo mais, eu acho que foi muito interessante você poder jogar com quem você quiser, assim, online, com qualquer pessoa. Só que o problema é pra quem tem baixo o jogo no seu HD do PlayStation 3, você só tá na rede do PlayStation 3, você não tá na rede mundial da Wizard. Você tá na rede da Wizard do PlayStation 3. Mas isso não é culpa do produtor. Sim, tudo é isso sacanagem da Sony. Todos os consoles e variáveis são limitados a um porque servidor. seja questão de programação mesmo. O cara não consegue Eu acho que é sacanagem da Sony. Eu acho que a Sony, se ela quisesse, ela conseguiria colocar seu videogame pelo menos nessa rede, colocar na rede mundial. Então, mas tem o ponto bom do Magic Online, que você compra o jogo, joga quanto você quiser. A sacanagem é a expansão e você poder comprar as cartas que tá travada. Agora tem o que a galera mais gosta aí, alguns, né, são poucos que vão admitir isso, que são os jogos para adultos. Jogos para adultos que alguns arcades por aí você pode encontrar o Fantasia. Fantasia 96. Tinha aquele jogo que você ia cortando a tela e aparecia a foto da mulher pelada no fundo. Se você cortasse as partes erradas, virava um monstro. Mas o pior é que são todas fotos muito velhas, né, mano? Então, são fotos de meninas bigodudas, se é que vocês entendem, dos anos 90. Escanearam umas hustlers lá e colocaram no jogo. Foda os cabelos, né, mano? Cabelo de Mina War. O negócio é muito anos 90, velho. Mas eu acho que tem a grande parte dos jogos adultos são em graphic novel. Tem muito daqueles jogos de flash também que você vai achar na Então, internet. graphic novel, você tem que ficar conversando, faz uma ação, conversa e no final você empurra a mulher. E tem os jogos pagos, vamos dizer assim, os jogos de propaganda. Tem o dos Cheetos, da Coca-Cola. Outro dia a gente jogou Zul. Zul é da Chup Chups. Pirulitos. Não, mas assim, eu acho que nesses casos ainda tem um jogo realmente. Você joga, não é muito bom, mas tem um jogo. O pior de todos, acho que é o Pepsi Man de PlayStation 1. Verdade. Que Verdade, eu não lembrava desse jogo, meu. É muito ruim, foi uma tentativa de massacote da Pepsi. Que era legal o jogo que falava Pepsi Man. Eu lembro dessa daí. O pior, eu sempre achei que tivessem distribuído esse jogo. Tem o jogo da Pizza Hut também, que eu lembro que você era um entregador de pizza. Que era ruinzinho. Era quase um Paperboy. O pior é você pagar por isso. Você um jogo que eu gostava pra caramba, propaganda. que era um jogo assim exclusivo, né, de propaganda também, era o da Kawasaki, que tinha pra Super Nintendo, e teve também pra alguns consoles aí, que era o da Ferrari, aí eu que era muito nem bom. vejo tanto como propaganda.
É um jogo de uma marca, como Lamborghini, jogo de corrida. Ah, porque você tá usando. Em teoria, você tá usando o carro dentro do jogo. Agora o bonequinho tomando Pepsi, tipo, foda-se o que você tá fazendo. Tinha um jogo também, não veio muito pro Brasil, que era o refrigerante, no caso, que era o 7-Up. Quem sai pra fora aí vê que o negócio nos Estados Unidos ainda é bem forte, mas tem um jogo que chama Cool Spot, que você pode estar jogando com daquelas, manja aquelas paradinhas que tem dentro da tampa. Era uma paradinha vermelha que você tem que ir fazendo as paradas na praia. É um jogo de plataforma, mas é propaganda pura o jogo. E Tinha o outro do McDonald's, que você pegava os Mzinho também pra Mega Drive. que você jogava com... Como ele chama o palhaço do McDonald's? Ronald. Ronaldo. E... Brilhar muito nos hambúrgueres. e tem os jogos educacionais. É jogos educativos, se vocês forem ver, tinha um que chamava. Passou muito na Globo, chamava o Ônibus Mágico. Vocês vão encontrar esse jogo aí pra Super Nintendo que chama Magic Bus. Era um jogo bacana até. Ah, mas Era um o jogo jogo educativo. Nem é tão educativo, assim. Acho que o jogo educativo tinha bastante pra computador, coisa do Mickey. Eu acho que até certo Até o nível Pense Bem, funciona. sim, velho. O Pense Bem não era um console propriamente dito, mas era um jogo educativo. Ah, E falando ainda em categoria de jogos ridículos, eu vou colocar numa categoria à parte jogos para garota, os jogos da Barbie. Que os caras ficaram jogando a meia hora pra ver qual é que era do jogo. Véi, é muito ruim, mano. É muito ruim, velho. Acho que isso Você mesmo. anda num carro, Acho daí você vai pegando umas missões que você aprende primeiro a se vestir, Missão. depois você aprendia a desfilar, depois você aprendia a fazer a maquiagem, daí você voltava e fazia o desfile com a roupa e a maquiagem que você aprendeu e os passos que você aprendeu. Gente, pra quê? É igual uma porrada de jogo de flash que tem, que as meninas ficam fazendo as unhas, cabelo e etc. Por isso que eu coloco no categoria. categoria jogos pra garotas, velho. Então, de Flash até vai que aquilo lá não é um jogo, não tem desafio, não tem objetivo. Tem um objetivo, vai, mas É bem curto, bem É. simples. isso Sim, são nós jogos de somos meninas. gamers. Nós somos gamers e analíticos. Nós jogamos qualquer tipo de jogo pra falar bem ou mal dele. Geralmente mal. É. Agora, por exemplo, Barbie. Tem alguns jogos da Barbie que é plataforma. Tem um mas de point and click como em também. subcategoria é jogo de menina. Eu não, acho que a categoria principal é jogo de menina, porque não tem um jogo bom da Barbie. Não, vai, mas você pega Sailor Moon, Pequena Sereia. Mas esses jogos são bons. Então, mas é um jogo, mas é Voltado pra pra menina. menina. Jogos de menina eu considero jogos de flash, porque não tem nada pra fazer. Não tem função, tipo, você não vai ter um objetivo concreto, tipo, você vai salvar o mundo. Não, você vai fazer o seu cabelo. É diferente. A Barbie faz os dois ao mesmo tempo. Um fato que aconteceu uma vez, eu tava voltando do serviço, tava no metrô, aí tinha um casalzinho sentado lá, e a menina tava com o DS na mão. Ela tava jogando Cooking Mama. Tipo, o jogo que você tem que ficar fazendo comidinha no DS. Jogos para garotas. Aí tipo, porra, velho. Vai fazer uma comidinha pro seu marido, namorado e Não é afim. tipo novo, devia ter mais de 20 e tantos. Meu, a minha irmã, ela gosta de jogar The Sims. É tipo assim, é um simulador de vida real? É. Mas ainda é um jogo de brincar de casinha, velho. Você brinca com um personagemzinho, veste a roupa no personagemzinho, leva ele pra trabalhar, volta, você tem que fazer a sua comidinha. É praticamente um jogo de boneca. Você brinca com uma boneca. Seu pai instalou logo os pets de tirar a censura do Sims. É verdade. Eles aparecem desnudos. Mas aí acho que são jogos casuais. Tipo, você tá fazendo porra nenhuma, você joga. E tem uma categoria que eu acho que merecia, que são os jogos que tem para o Facebook. A maioria são jogos casuais. É jogo rápido. Vamos botar os Rápido. jogos assim pra jogos rápidos. Não, você tem um limite de tempo pra jogar. A maioria não. É, depende do jogo. Tipo, os Farmville da vida.
É. Você tinha que esperar. É o contrário, fazia você ficar esperando lá. Então, mas você tem um limite de tempo tal, que nem eu jogava um que era de você tinha um carrinho que você corria com o carrinho no Facebook. Não lembro o nome do jogo, também não vou fazer propaganda porque eles não dão um puto pra nós por enquanto. O joguinho ele era baseado nisso, você corria tantas corridas e depois você tinha que esperar de 15 a 30 minutos pra correr de novo. E na boa, velho, pra mim é um jogo rápido, porque você joga 15 minutos, vou fazer outra coisa, daqui uma meia hora eu volto. Então, esse é um problema. Você faz isso. Tem gente que fica esperando. Né? Tudo bem. Bem, amiguinhos, chegamos a mais um final de podcast. Desculpe-nos se nós deixamos algum subgênero fora desse podcast. Se nós deixamos, por favor, comentem. Mais alguma coisa a dizer, senhor Gordinho? Curta a nossa fanpage, siga-nos no Twitter, que todas as atualizações de coisas novas estarão lá. Senhor Cacete? A mesma coisa que eu falei em vários podcasts anteriores. Se você não viu, devia ter ouvido. Meus amiguinhos, espero que vocês tenham gostado. Obrigado por ter ouvido o nosso podcast. Não esqueçam de comentar, compartilhar e curtir as nossas páginas. Beijo, tchau e tchau.